Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo quero trazer para vocês 4 dicas de produtividade, dicas para manter o foco e para ter concentração. São 4 dicas que se aplicam aos estudos, tanto aos estudos científicos, aos estudos para concursos, como também ao trabalho, seja num cargo público, seja na advocacia ou em qualquer outra coisa. São dicas valiosas que eu extraí de revistas americanas que tratam do empreendedorismo e, como muito bem sabemos, lá nos Estados Unidos, eles tratam de forma muito vinculada o empreendedorismo e a produtividade. Por isso que eles escrevem tanto sobre produtividade, foco, liderança e outras coisas relacionadas. E essas dicas são importantes porque não basta você dedicar muito tempo do seu dia a determinada coisa. Não basta ficar 8 horas, 10, 12, 15 horas estudando, ou trabalhando, ou tentando fazer um livro, ou tentando escrever um artigo, ou pesquisando alguma coisa, se você não é produtivo. Não basta trabalhar durante todo esse tempo, ou estudar durante todo esse tempo, e não ter concentração, ficar o tempo todo desconcentrado, pensando em coisas diversas, toda hora olhando para as redes sociais. Então é necessário que, durante o seu dia, trabalhando mais ou menos, estudando mais ou menos, não interessa o tempo, mas sim o que você faz com esse tempo. E você precisa ter foco, produtividade e concentração durante o seu trabalho, durante os seus estudos. Dessa forma, a primeira dica diz para nos concentrarmos nas prioridades. Eu sei que é uma dica extremamente óbvia. Todo lugar fala sobre isso, todos os livros, todos os textos sobre produtividade sempre falam que devemos nos concentrar nas prioridades. Mas você já refletiu sobre isso? É muito importante pensar no que fazer para ter foco na prioridade, nas prioridades. É importante fazer uma lista. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo, que foi uma transmissão que eu fiz no Instagram e depois compartilhei aqui no YouTube. E eu falei que eu sou extremamente chato, extremamente irritante com listas. Eu gosto de fazer listas para tudo. Eu gosto de fazer uma lista de coisas que eu tenho que fazer todos os dias, uma lista do que eu tenho que fazer nas próximas 2 horas, uma lista do que eu tenho para fazer durante a semana. Eu faço várias listas e isso me ajuda a ter foco, a ter concentração. Porque se eu definir que hoje eu vou estudar, eu não vou estudar nada. Se eu definir que hoje eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar em nada também, porque fica muito aberto. Eu tenho que ter a definição do que é importante fazer agora, do que é importante fazer daqui a meia hora, e que quando eu terminar isso, eu tenho outra coisa para fazer. Eu preciso ter uma visão de tudo que preciso fazer naquele dia. E para isso é interessante fazer uma lista de prioridades, fazer uma lista com o que você tem para fazer na semana e aí colocar por ordem aquilo que é mais importante para aquilo que é menos importante, ou é irrelevante, ou é apenas lazer, diversão, enfim. Coloque a ordem da semana, coloque uma ordem do dia e uma ordem das próximas 2 horas. Quanto mais você definir com um curto período de tempo, mais adrenalina você terá para trabalhar, para estudar ou qualquer outra coisa. Às vezes, eu escrevo na minha lista das próximas 2 horas, responder tantos e-mails, responder tantas mensagens no WhatsApp, ler tal coisa, olhar as notícias de tais sites e fazer mais um texto e dar atenção a um cliente, responder uma pergunta, um e-mail, uma mensagem de um cliente. Eu boto tudo isso na sequência. E aí eu saio fazendo cada coisa, porque eu sei que eu preciso terminar logo a primeira coisa para chegar lá na última, até o final desse prazo de 2 horas. E é isso que faz com que você tenha mais adrenalina no trabalho. Caso contrário, a gente fica naquela forma até passiva. Eu não sei se você já viu a postura corporal de quem está em adrenalina, estudando, procurando uma resposta, normalmente inclinado para frente, e aquele que está apenas desinteressado, que não está preocupado com muita coisa e normalmente está com o corpo jogado para trás. Quando você tem essa definição das prioridades com prazo curto para cumprir, você percebe que a sua postura corporal muda. Você estuda para frente, estuda olhando mais atento e não jogado na cadeira, olhando o Facebook, olhando o site da Globo ou qualquer outra coisa. Isso é importante para ter mais foco, portanto. Então,
faça uma lista de prioridades, concentre-se nas prioridades. E isso nos leva ao segundo ponto. Quando você tem que se concentrar nas prioridades, você tem que definir o que é prioridade. E para isso você tem que se concentrar nos resultados. Essa é a segunda dica aqui. Concentre-se nos resultados. Faça aquilo que dá mais resultados rapidamente. Faça aquilo que dá mais resultado agora. Eu tenho várias coisas para fazer. Algumas têm prazo, outras não têm prazo. E quanto às coisas que não têm prazo, ou aquelas que têm um prazo muito distante, eu vejo o que me daria mais resultado se eu fizesse agora. E eu coloco isso na ordem de hierarquia, eu coloco lá no topo, como algo que eu tenho que fazer imediatamente. Isso vale para tudo, vale para estudos, vale para produção científica, vale para produção de livros, vale para fazer networking, vale para trabalhar, entrar em contato, gerir processos, vale para qualquer coisa. Porque quando você sabe que aquilo te dá mais resultado, você não apenas coloca aquilo no topo, como você também tem mais foco porque sabe qual é a recompensa. Querendo ou não, tudo vai gerar algum resultado, a não ser que seja uma mera diversão, mas aí, ainda assim vai gerar o resultado do descanso. Mas quanto às outras coisas, quando você produz alguma coisa, você tem um resultado, quando você liga para alguém, você tem um resultado, quando você responde uma mensagem ou um e-mail, tem um outro resultado, tudo vai gerar inevitavelmente algum resultado. E aí eu sugiro juntar essas duas dicas. A primeira dica de se concentrar nas prioridades e a segunda dica de se concentrar nos resultados. Defina o que é prioridade pelos resultados, pelo prazo, evidentemente, mas também pelos resultados que aquilo pode gerar. E faça aquilo que tem mais resultado, que pode dar mais resultado, logo, hoje, rápido. E além disso, quando você estiver desanimado, quando estiver sem foco, perdendo a concentração, se lembre qual é o resultado que aquilo gera. Se é um resultado minúsculo e por isso você está desmotivado, então não faça. Passe para outra pessoa, deixe de lado, delegue ou não faça, a não ser que seja algo realmente importante. Mas se não gerar um resultado, ou é um resultado muito pequeno e por isso você está desmotivado, não faça. Se tem um resultado grande, se aquilo pode dar um bom resultado, então faça e faça logo, reconhecendo que você faz para chegar àquele resultado. Por exemplo, aquele que está estudando para concurso. Eu sei disso porque eu já estudei para concurso, eu passei no concurso de defensor, eu tive um período ali de estudar muito para concurso. E era algo desmotivador você começar a estudar, começa de manhã, vai até tarde da noite, e ainda não tem nem previsão a data da prova, não sabe se vai passar, se não vai passar, se essa prova será cancelada, tudo isso vai desmotivando. Mas naquele momento você deve pensar, qual é o resultado? O resultado é, se eu continuar estudando, quando sair o concurso, eu vou levar uma vida mais tranquila, eu vou passar, eu vou fazer essas provas sem ter muito desgaste, eu vou apenas me sentar, começar a estudar de forma mais leve, descansando para o dia da prova e vai ser tudo melhor do que é a vida daquele que hoje não tem nenhuma motivação para estudar e vai ter que pegar pesado na véspera da prova. Portanto, você pensa qual é a sua recompensa, pensa, nesse caso, por exemplo, tomando posse, alegrando a família, as consequências de ocupar o cargo que sempre quis, e você se dedica a isso. Vale também para exame da OAB. Você se concentra no resultado. Qual é o resultado de estudar várias disciplinas, muitas das quais você nem gosta, para o exame da OAB? É que você será aprovado, depois não vai precisar fazer o exame da OAB pelo resto da vida, vai poder advogar, vai poder trabalhar, ter um trabalho, trabalhar no escritório, ou você gerir a sua carreira e trabalhar apenas na área que você quiser, ou naquela que você tiver mais afinidade, que surgirem as oportunidades. Então, esse é o resultado. Por isso, concentre-se nas prioridades e concentre-se nos resultados. Além disso, você deve se concentrar no presente. Você deve pensar que aquilo que aconteceu é irrelevante. Se ontem você não estudou, se deixou um mês sem estudar, isso é irrelevante. O que interessa é agora você começar. Eu sempre digo que a melhor hora para começar alguma coisa é agora. Não é ontem, não era ontem, não era mês passado, não é amanhã. É agora, porque é o único momento que você tem controle. Se você quer, por exemplo, entrar em contato com alguém e você está adiando isso há um mês,
Se você fizer isso agora, bom, é o primeiro momento que você tem chance. Só pode entrar em contato agora, você não pode voltar no tempo. Se você queria ter estudado mais, eu sempre ouço isso, eu queria ter começado a escrever textos antes, eu queria ter estudado mais. Bom, o passado não tem como mudar. Se você queria ter estudado, então é motivo para você começar neste minuto. Terminou o vídeo, vai lá e começa a estudar, porque não tem como ter controle do passado, mas agora é o primeiro momento que você pode mudar. Então não adianta ficar se lamentando porque não fez aquilo no passado, porque no passado tomou uma decisão ruim. A única chance de mudar o que você tem pela frente é começar agora. Então por isso que você deve se concentrar no presente e sem preocupações excessivas com o futuro. É óbvio que devemos ter planejamento. Eu sempre tenho planejamento. Quando eu estudo alguma coisa, eu sei qual é o próximo passo, o que eu quero fazer com aquilo que eu estou estudando. Se eu vou empregar num livro, numa tese processual, se eu vou empregar numa aula, se eu vou empregar num artigo, num vídeo, enfim, eu sempre penso o que eu farei com isso no futuro. E aí entra até a questão do resultado, a dica anterior. Mas não podemos pensar excessivamente que será que mês que vem eu continuarei estudando assim? Será que vai acontecer tal coisa? Será que aquela prova vai acontecer? Será que eu vou conseguir trabalhar na área processual penal? Será que vai acontecer aquilo? Não adianta, você tem que se concentrar no presente. É o único momento que você tem controle total. O passado é imutável, o presente você tem controle total, você pode agora falar o que quiser, fazer o que quiser, e o futuro será uma consequência do que você está fazendo no presente. Portanto, repito, a melhor hora para começar é agora. Eu sempre ouço algumas pessoas que me perguntam, será que eu estou velho demais para começar a advogar? Será que eu estou velho demais para o direito, para fazer o concurso? Não existe isso, você não vai voltar no tempo, você não vai ficar mais jovem. E é uma realidade que infelizmente eu tenho que dizer. Mas você tem a chance de agora começar a mudar para o futuro, para daqui a 10 anos não falar. E se eu tivesse começado há 10 anos? Então, faça isso agora. E por fim, a última dica, a quarta e última dica é concentre-se nos seus pontos fortes. Eu sei que isso pode ter um pouco de conflito com a primeira dica, porque às vezes a sua prioridade é você afastar aquele ponto fraco. Por exemplo, há coisas que eu não sei tanto, há vários pontos, até no direito penal, no processo penal, na execução penal, na criminologia, há vários pontos que eu não tenho tanto conhecimento, que eu preciso estudar mais, que eu preciso me dedicar à jurisprudência, eu preciso me dedicar à doutrina para entender um pouco melhor. E eu sei que é uma prioridade minha acabar com esse problema, acabar com essa fraqueza nesses pontos imediatamente. Eu tenho que apagar essa falta de conhecimento em alguns pontos, ou o conhecimento um pouco abaixo da média que eu tenho em outras áreas, agora. E por isso eu sei que isso é uma prioridade. Aí eu tenho que me concentrar em algo que é um ponto fraco. Mas quanto a trabalho, quanto aquilo que tem mais chance de dar resultado, você tem que se concentrar nos pontos fortes, porque fala-se que 20% das coisas que você faz gera 80% dos seus resultados. E é exatamente aquele percentual, os 20%, relativo aos seus pontos fortes. É óbvio que há coisas que você é um especialista, é um perito talvez, e é isso que você tem que focar no seu trabalho. Eu, por exemplo, seria um grande enganador se eu quisesse falar sobre direito civil, se eu quisesse falar sobre direito previdenciário, trabalhista. É algo que acabaria com o meu tempo, eu teria que estudar muito para ter alguma chance de falar o básico. Para falar o básico eu teria que estudar muito, durante muito tempo. Isso seria cuidar muito de um ponto fraco que vai demorar muito para talvez gerar um resultado para mim. Então é melhor eu ficar no meu ponto forte. E aqui não é dizendo que eu sou muito bom ou muito ruim em uma área ou em outra, mas entre as áreas que eu tenho conhecimento, eu sou melhor em direito penal, processo penal e execução penal do que sou, por exemplo, em criminologia, que está ao lado, ou que em relação a civil, tributário, trabalhista, previdenciário. E eu tenho que me concentrar nisso. Eu não posso perder o foco de começar a escrever sobre direito civil do consumidor.
aí eu estou me concentrando num ponto fraco, meu, no caso, que vai demorar muito para talvez me dar algum resultado. Por isso, temos que nos concentrar nos pontos fortes, naquilo que gera mais resultado, naquilo que é melhor para a sua carreira, para o seu trabalho, para os seus estudos. Por exemplo, se você está estudando para uma carreira científica, acadêmica, ou para um concurso, ou para o exame da OAB. Não é dizer que você tem que se concentrar apenas naquilo que você sabe mais, porque aí você não vai passar. Se você vai fazer um concurso público com 15 disciplinas, você é um gênio em direito constitucional e quer continuar focando no seu ponto forte, que é constitucional, aí você vai perder em consumidor previdenciário, civil, trabalhista ou penal. Então tem que se dedicar às suas prioridades, que são as outras áreas. Mas quando você se concentra no seu ponto forte, você vê qual é a forma, por exemplo, que você aprende melhor. Há pessoas que aprendem melhor ouvindo aulas, outras pessoas precisam ver aulas, outras pessoas precisam resumir, outras precisam ler livros marcando. Cada um tem um jeito. E você não tem que fazer todos os jeitos, você não tem que juntar videoaula com leitura de livro, com material, com resumo, com mapa mental, com qualquer outra coisa. Você tem que focar naquilo que te dá mais resultados. Se você aprende lendo livros, então não queira imitar o colega do lado que prefere aulas. Deixe ele vendo as aulas, que é o que dá mais resultado para ele, e você faz aquilo que é o seu ponto forte, que é ler livros. Então, nesse ponto que você tem que se concentrar nos seus pontos fortes, aquilo que mais te atrai, que você é melhor, que gera mais resultado para você e que mantém, portanto, a sua produtividade e a sua concentração. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.